Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e agora a gente vai demonstrar o teorema enunciado no INMEF 134. A gente vai se utilizar das definições de limite infinito no infinito, de limite pela direita infinito, do INMEF 78 e do INMEF 130, e dos resultados continuidade de inversa em intervalo, teorema do INMEF 61, teorema do INMEF 85 e teorema do INMEF 131. Você pode encontrar mais sobre esses assuntos na descrição. Seja um A real positivo e diferente de 1, e f uma função que vai dos reais positivos nos reais, tal que f de x é igual ao logaritmo de x na base A para todo x real positivo. No item A, a gente vai demonstrar que no caso de base menor do que 1, a função é estritamente decrescente. Pelo item A das propriedades das funções exponenciais, vistas no INMEF 85, a função exponencial, que é a inversa da logarítmica de base menor do que 1, é estritamente decrescente. Como a inversa de função estritamente decrescente é também estritamente decrescente, a gente tem que a função logarítmica é estritamente decrescente. A demonstração de que no caso de base maior do que 1 a função é estritamente crescente é análoga à do item anterior. No item C, a gente vai demonstrar que no caso de base menor do que 1, limite de f de x quando x tende a infinito é igual a menos infinito, e limite de f de x quando x tende a zero pela direita é igual a infinito. Dado o m real positivo arbitrário, a gente toma k igual a elevado a menos m. Pelo sinal das potências de expoentes reais, visto no INMEF 61, a gente tem que a elevado a menos m é maior do que zero, ou seja, k é maior do que zero. Se x é um número real positivo e x é maior do que k, então x é maior do que a elevado a menos m. Pelo item A do presente teorema, a ordem dos logaritmos desses valores se inverte. Pelo item A das propriedades dos logaritmos, vistas no INMEF 131, o logaritmo de a elevado a menos m na base A é igual a menos m. Assim, f de x é igual ao logaritmo de x na base A, que por sua vez é menor que o logaritmo de a elevado a menos m na base A, que é igual ao menos m. A definição de limite infinito no infinito diz que, se dado m real positivo arbitrário existe k real positivo, tal que, para todo x real positivo, x maior do que k implica f de x menor do que menos m, então, limite de f de x, quando x tende a infinito, é igual a menos infinito. Agora, dado m real positivo arbitrário, a gente denota a elevado a m por delta. Pelo sinal das potências de expoentes reais, a elevado a m é um número positivo, mas a elevado a m é quem nós chamamos de delta. Assim, delta é maior do que zero. Se x é real positivo e x menos zero é maior do que zero e menor do que delta, então x é menor do que delta. Mas delta é o a elevado a m. Pelo item A do presente teorema, a ordem dos logaritmos desses valores se inverte. Pelo item A das propriedades dos logaritmos, logaritmo de a elevado a m na base A é igual a m. Assim, f de x é igual ao logaritmo de x na base A, que é maior que o logaritmo de a elevado a m na base A, que por sua vez é igual a m. A definição de limite pela direita infinito diz que se dado m real positivo arbitrário existe delta positivo tal que, para todo x real positivo, 0 menor que x menos 0 menor do que delta e implica f de x maior do que m, então, limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a infinito. A demonstração de que, no caso de base maior do que 1, limite de f de x com x tendendo a infinito é igual a infinito, e limite de f de x com x tendendo a zero pela direita é igual a menos infinito, é análoga à do item anterior. No item E, para a gente demonstrar que a função é injetiva, é só observar que toda função estritamente monótona é injetiva. No item F, a gente quer demonstrar que a função logarítmica é contínua. Pelos itens A e B das propriedades das funções exponenciais, a função exponencial, que é a inversa da logarítmica, é estritamente monótona.
Além disso, pela definição de função exponencial, vista no IMF 78, seu domínio é o conjunto de todos os números reais, ou seja, seu domínio é o intervalo aberto de menos infinito até aberto em infinito. Pela continuidade de inversa em intervalo, vista no IMF 107, a inversa de função estritamente monótona em intervalo é contínua. Portanto, a função logarítmica é contínua. No item G, a gente precisa demonstrar que o conjunto imagem das funções logarítmicas é todo o conjunto dos números reais. Dado y real arbitrário, a gente denota a elevado a y por x. A gente pode fazer o a elevado a y porque uma potência está bem definida para qualquer expoente real que seja, como a gente viu nos IMF 55 e 57. Pelo sinal das potências de expoentes reais, a elevado a y é maior do que zero. Assim, x é um número real positivo. Pela definição de logaritmo, vista no IMF 130, y é igual ao logaritmo de x na base a. Logo, y é igual a f de x, donde y pertence à imagem da f. Como y foi tomado arbitrário no conjunto dos números reais, segue que y pertence à imagem da f para todo y real, donde o conjunto dos números reais é subconjunto da imagem de f. Como a imagem de f é subconjunto dos reais, segue que a imagem de f é igual ao conjunto dos números reais. Concluindo a demonstração do teorema. Vamos fazer uma pequena revisão. A gente demonstrou várias propriedades sobre função logarítmica. No item A, a gente demonstrou que no caso de base menor do que 1, a função logarítmica é decrescente. Bastou a gente observar que a logarítmica é a inversa da exponencial e que a exponencial de base menor do que 1 é decrescente. No item B, o mesmo raciocínio. A logarítmica é a inversa da exponencial e a exponencial de base maior do que 1 é crescente. No item C, a gente demonstrou que no caso de base menor do que 1, limite de f de x quando x tende a infinito é igual a menos infinito. Dado m positivo qualquer, a gente denotou o a elevado a menos m por k. Assim, todo x maior que k é maior que a elevado a menos m. Aí, a gente aplicou o log dos dois lados da desigualdade. Como a base é menor do que 1, a desigualdade inverte. Mas, logaritmo de uma potência de mesma base é igual ao expoente. Ou seja, f de x é menor que menos m. Como para todo m positivo existe k positivo tal que x maior que k implica f de x menor que menos m, a gente tem que limite de f de x quando x tende a infinito é igual a menos infinito. Para demonstrar que limite de f de x quando x tende a zero pela direita é igual a infinito, nos foi dado m positivo qualquer. A gente denotou o a elevado a m por delta. Assim, todo x à direita de zero e distando de zero menos que delta é menor que a elevado a m. Aí, a gente aplica o log dos dois lados da desigualdade. Como a base é menor do que 1, a desigualdade inverte. Mas, logaritmo de uma potência de mesma base é igual ao expoente. Assim, f de x é maior do que m. Como para todo m positivo existe delta positivo tal que x à direita de zero, distando de zero menos que delta, implica f de x maior do que m, a gente tem que limite de f de x quando x tende a zero pela direita é igual a infinito. Os limites do item D seguem com o mesmo raciocínio dos do item C, só que agora para base maior do que 1. No item E, a gente apenas utilizou o fato de toda função estritamente monótona ser injetiva. No item F, a gente demonstrou que a função logarítmica é contínua. A gente usou o fato de a inversa de logarítmica ser estritamente monótona e ter um intervalo como domínio, e o teorema que diz que toda função estritamente monótona em intervalo tem inversa contínua. No item G, a gente demonstrou que o conjunto imagem da função logarítmica é todo o conjunto dos números reais. Isso é consequência de todo número real ser o expoente de uma potência de base A, qualquer que seja o A positivo diferente de 1, e do logaritmo ser, por definição, um expoente. Aí, a gente fechou a demonstração do teorema.
Em maths futuros, a gente vai falar de taxa de variação das funções exponenciais e também das logarítmicas.